Alexandre Mendes entrou na sala do notário com o coração apertado. O ar cheirava a madeira velha e papel antigo. Mal tinha digerido a notícia da morte do pai quando o advogado começou a ler o testamento com voz monótona. De repente as palavras mudaram tudo. Uma parte significativa da herança à casa familiar em Coimbra e uma quantia considerável iria para um jovem chamado Lucas Almeida, um nome que ele nunca ouvira. O rapaz estava ali sentado no canto da sala com cerca de 22 anos, cabelo escuro, olhos penetrantes. Quando Alexandre olhou para ele, sentiu o mundo girar. Aquele rosto era o espelho do seu irmão Bruno aos 20 anos, o irmão que ele acreditava ter morrido no acidente há 12 anos. Como era possível? O choque foi tão forte que as pernas de Alexandre fraquejaram e ele se agarrou à cadeira para não cair. Memórias que ele tinha enterrado fundo na mente começaram a surgir, fragmentos de discussões acaloradas com o pai, gritos da mãe e o rosto de Bruno defendendo-o quando tudo desabou. Porque o pai deixaria algo para este estranho? O advogado continuou explicando que o testamento era claro e irrevogável. Lucas olhou para Alexandre com uma mistura de curiosidade e determinação, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Depois da leitura, Alexandre não conseguiu sair imediatamente. Ficou parado no corredor do prédio antigo no centro de Lisboa, o Tejo brilhando ao longe. Quem era aquele rapaz? Por que o pai faria isso? E por que o rosto dele o fazia sentir como se estivesse a olhar para um fantasma do passado que ele mesmo tinha apagado? Ele lembrou vagamente do acidente, a chuva forte, a discussão no carro com Bruno ao volante tentando fugir da fúria familiar. Depois o nada. A família disse-lhe que Bruno não sobrevivera. Alexandre tinha aceitado porque era mais fácil enterrar a dor, enterrar quem ele era. Agora tudo voltava. Ele precisava de respostas. Dirigiu-se ao jovem que saía do edifício. Com a voz trêmula perguntou: quem és tu na verdade? Lucas parou, virou-se e respondeu com calma: eu sou a prova de que nem todos os segredos ficam enterrados para sempre, Sr. Mendes. As palavras atingiram Alexandre como um soco. Ele sentiu o peito apertar, o passado que ele tinha esquecido agora exigia ser lembrado. A pressão da família conservadora católica de Coimbra sempre fora enorme. O pai, um homem rígido, nunca aceitaria um filho diferente. Quando descobriram que Alexandre gostava de homens, a casa virou um inferno. Bruno, gêmeo idêntico em aparência mas diferente em coragem, defendeu-o abertamente. Isso custou-lhe caro. O acidente foi o ponto final. Ou assim pensavam. Alexandre voltou para o seu apartamento moderno em Lisboa, onde a mulher Sofia o esperava com a filha de 8 anos. Ele não contou nada ao princípio. Mas os olhos do rapaz não saíam da sua mente. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, ele ficou acordado no sofá revivendo fragmentos. Ele tinha reprimido tanto a sua identidade que se casara, construíra uma vida que agora parecia uma prisão dourada. O preço estava a ser cobrado. No dia seguinte decidiu investigar. Ligou para a mãe em Coimbra, que respondeu com voz fria: não sei de nada, Alexandre. O teu pai fazia o que achava melhor. Mas a hesitação na voz dela traiu-a. Havia mais. Muito mais. Alexandre marcou uma reunião com o advogado para obter cópias. Enquanto esperava no café perto do escritório, viu Lucas passar na rua. Seguiu-o discretamente até um pequeno apartamento no bairro Alto. O que o ligava ao seu irmão? As perguntas multiplicavam-se e com elas a ansiedade. Ele sentia o conflito interno crescer. Deveria deixar o passado em paz ou enfrentar a verdade que poderia destruir a sua família atual? A sociedade portuguesa, embora progressista, ainda tinha sussurros e julgamentos, especialmente em círculos tradicionais como o da sua família. Ele arriscava tudo. Mas o rosto daquele rapaz era como um espelho partido, mostrando-lhe o que ele tinha perdido. O dia terminou com Alexandre sentado no Parque Eduardo VII, olhando para a cidade. Pela primeira vez em anos sentiu uma lágrima descer. O irmão que ele esquecera não estava morto. E isso mudava tudo. No dia seguinte, Alexandre não conseguiu concentrar-se no escritório. Os documentos do testamento queimavam na sua pasta. Ele marcou um encontro com Lucas num café discreto junto ao rio. O jovem chegou pontual, com uma mochila velha e um olhar que misturava desconfiança e esperança. Sentaram-se à mesa de canto. Lucas falou baixo. O teu pai sabia de tudo, Alexandre. Bruno sobreviveu ao acidente. A família pagou para o esconderem numa aldeia perto de Coimbra. Disseram-te que ele morreu para te protegerem, ou melhor, para te controlarem.
Alexandre sentiu o sangue gelar. Bruno viveu anos com amnésia, depois recuperou a memória, mas o pai proibiu qualquer contacto. Quando Bruno assumiu a sua orientação e se apaixonou por um homem, o pai cortou-lhe todos os laços. Lucas era filho de Bruno, nascido de uma barriga de aluguel com o companheiro dele que morreu há 3 anos. Bruno faleceu há 6 meses de uma doença que o consumiu devagar. Antes de partir, pediu ao avô que garantisse o futuro do neto. O testamento era a forma de o pai finalmente reconhecer o erro sem perder a face publicamente. Alexandre ouvia atordoado, as peças encaixavam. A culpa que ele carregava desde o acidente era maior do que imaginava. Ele tinha sido o motivo da discussão aquela noite. Bruno defendia o direito de Alexandre amar quem quisesse. O pai, furioso, perdeu o controle do volante. O carro capotou. Bruno foi lançado para fora. A família inventou a morte para apagar o escândalo. Alexandre voltou para casa com a cabeça a rodar. Sofia notou o seu estado. Estás estranho há dias. Aconteceu algo com a herança. Ele mentiu dizendo que era stress do trabalho. Mas à noite, sozinho no escritório de casa, abriu o portátil e pesquisou o nome de Lucas. Encontrou fotos antigas de Bruno em Porto com o companheiro e o menino pequeno. O rosto do irmão sorridente, livre. O oposto da vida que Alexandre construíra. A mãe ligou de madrugada. Não procures mais, filho. O teu pai fez o que era certo para a família. Alexandre explodiu pela primeira vez. Certo para quem, mãe? Para o dinheiro, para a imagem. Ele desligou tremendo. O conflito interno rasgava-o. Aceitar Lucas significava admitir que a sua própria vida era uma mentira. Rejeitá-lo significava trair o irmão que o defendera. No dia seguinte encontrou-se novamente com Lucas. Caminharam junto ao Tejo. Lucas contou histórias de Bruno, como ele falava do irmão gêmeo com saudade. Ele dizia que tu eras o melhor de nós. Alexandre sentiu as lágrimas subirem. Pela primeira vez em 12 anos chorou abertamente. Lucas colocou a mão no ombro dele. Não é tarde para reparar. Mas Alexandre sabia que o preço seria alto. A família não aceitaria. A empresa, o noivado com Sofia, tudo em risco. Ele decidiu adiar a decisão, mas o tempo corria. A irmã Clara ligou furiosa. Soube do rapaz. Se deres a ele 1 cêntimo, perdemos tudo. A traição começava. Alexandre sentiu-se encurralado entre o passado que renascia e o presente que desmoronava. As semanas seguintes foram um turbilhão. Alexandre encontrou-se várias vezes com Lucas. Cada conversa trazia mais memórias. Bruno tinha escrito cartas que o pai interceptara. Nelas pedia perdão pela discussão, mas afirmava que amar um homem não era pecado. Alexandre leu uma delas à noite no quarto de hotel longe de casa. As palavras queimavam-lhe a alma. Ele próprio sentia o mesmo desejo reprimido há anos. O namoro secreto com um colega de faculdade anos atrás terminara em pânico quando o pai quase descobriu. Agora, com Lucas à frente, ele via o reflexo do que poderia ter sido. Sofia confrontou uma noite. A outra pessoa. Dizes que é stress, mas eu vejo. Ele negou, mas a culpa pesava. Decidiu contar parte da verdade. É sobre o testamento. Há um rapaz que o pai incluiu. Ela empalideceu. Não podes dar-lhe nada, Alexandre. Pensas na nossa filha. A pressão familiar aumentava. A mãe veio a Lisboa com a irmã. Sentaram-se na sala de estar. O pai queria proteger-nos, disse a mãe. Bruno escolheu um caminho errado. Tu seguiste o certo. Alexandre levantou-se. Errado como mãe. Como o que eu sinto há anos. O silêncio caiu pesado. A irmã gritou. Não digas isso. A família não vai aceitar. Eles ameaçaram cortar as relações se ele insistisse. Alexandre sentiu o mundo partir-se. Internamente debatia-se. Manter o silêncio significava continuar a mentir para si mesmo. Revelar significava perder a filha, o respeito, o futuro financeiro. Lucas ligou. Encontrei mais documentos do Bruno. Ele guardou fotos tuas de crianças. Queres ver? Alexandre foi a Porto. No pequeno apartamento, Lucas mostrou álbuns. Lá estava ele e Bruno aos 15 anos abraçados antes do acidente. A dor explodiu.
Ele abraçou Lucas como um sobrinho. Pela primeira vez sentiu ligação verdadeira. Mas ao voltar a Lisboa a traição veio. A irmã tinha falado com o advogado da empresa. O sócio soube do rapaz e ameaçou cancelar o noivado. Alexandre perdeu um contrato importante. O preço começava a cobrar-se. Na solidão do carro ele chorou. O irmão que esquecera pagara com a vida pela verdade. Agora era a sua vez de escolher. O confronto final veio na leitura da segunda parte do testamento em Coimbra. A família toda reunida. Lucas presente. O advogado leu a carta pessoal do pai. Eu sei que errei com Bruno. Deixo esta herança ao seu filho para que o meu neto tenha o que o pai lhe negou. Alexandre sentiu alívio e raiva misturados. A mãe chorou. A irmã levantou-se furiosa. Isto é loucura. Vamos contestar. Alexandre levantou a mão. Não. Eu aceito. O silêncio foi ensurdecedor. Ele continuou. Bruno era meu irmão. Eu esqueci-o porque tive medo. Mas agora vejo que o medo destruiu-nos. A mãe implorou. Pensa na tua filha Alexandre. Ele olhou para ela. Ela merece um pai honesto. Lucas observava com lágrimas nos olhos. Obrigado, tio. A palavra tio tocou fundo em Alexandre. Depois veio o pior. Sofia pediu divórcio quando soube da reunião. A filha chorou sem entender. A empresa afastou-o de projetos. Amigos sussurravam. Mas no meio da tempestade Lucas ficou. Caminhavam juntos em Coimbra. O jovem contava como Bruno falava dele com orgulho. Alexandre sentiu a culpa transformar-se em força. Decidiu vir a público com parte da verdade. Numa reunião familiar disse: Eu também sou como Bruno. O choque foi total. A irmã saiu batendo a porta. A mãe ficou em silêncio longo. Mas algo mudou. Alexandre sentiu-se leve pela primeira vez. Encontrou-se com o antigo amor da faculdade agora separado. O reencontro foi cauteloso mas real. Sentados num banco no jardim botânico conversaram horas. Pela primeira vez Alexandre não escondeu os sentimentos. O abraço que se seguiu foi de alívio puro. Meses depois a vida de Alexandre tinha mudado para sempre. Perdeu a casa grande, a posição na empresa e parte da família. Mas ganhou Lucas, que agora o visitava regularmente em Lisboa. O rapaz estudava direito inspirado nele. Juntos visitaram o túmulo de Bruno em Porto. Alexandre deixou flores e sussurrou perdão. O preço fora alto mas necessário. Ele vivia num apartamento mais pequeno mas autêntico. O namorado novo Miguel, um professor de história, trazia alegria. Num fim de tarde em Alfama caminharam de mãos dadas. O sol dourado iluminava os telhados. Miguel abraçou-o forte e beijou-lhe a testa. Alexandre sorriu sentindo paz. Lucas juntou-se a eles para jantar. A conversa fluiu leve com risos. A filha começava a aceitar visitas supervisionadas. Ainda doía, mas a verdade curava devagar. Alexandre olhava para o rio e pensava no irmão. O acidente apagaram, mas o testamento trouxera-o de volta. Ele pagara caro pela liberdade, mas valera a pena. A sociedade ainda julgava, mas ele já não se importava. Lucas perguntou um dia: Achas que o avô sabia que eu te faria questionar tudo? Alexandre respondeu: Sim, e foi o maior presente dele. A noite terminou com os três no miradouro vendo as luzes da cidade. Alexandre sentiu o coração cheio. Tinha perdido muito, mas encontrara-se a si mesmo. A escolha fora dura mas certa. Agora era a tua vez de julgar. Foi correto Alexandre ter escolhido a verdade arriscando perder a família e a estabilidade, ou deveria ter mantido o silêncio para preservar a paz aparente?